menos 6 times lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro: Cruzeiro, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia e Goiás. Restam 2 vagas na Série B. Coritiba e América Mineiro já caíram. O UOL mostra como foi o retrospecto das equipes contra os mesmos adversários no 1 grau turno. A tabela do Cruzeiro, 13º com 44 pontos. vs Atlético, em casa, dia 30/11. vs Botafogo, fora, dia 3/12. vs Palmeiras, em casa, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 2 pontos, 2 empates e 1 derrota. A tabela do Corinthians, 14º com 44 pontos. vs Vasco, fora, hoje, 28/11. vs Inter, em casa, dia 2/12. vs Coritiba, fora, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. A tabela do Santos, 15º com 43 pontos. vs Fluminense, em casa, dia 29/11. vs Atlético, fora, dia 3/12. vs Fortaleza, em casa, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 1 ponto, 1 empate e 2 derrotas. A tabela do Vasco, 16º com 42 pontos. vs Corinthians, em casa, dia 28/11. vs Grêmio, fora, dia 3/12. vs Bragantino, em casa, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. A tabela do Bahia, 17º com 41 pontos. vs São Paulo, em casa, dia 29/11. vs América Mineiro, fora, dia 3/12. vs Atlético Mineiro, em casa, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. A tabela do Goiás, 18º com 35 pontos. vs Grêmio, fora, dia 30/11. vs Fortaleza, fora, dia 3/12. vs América Mineiro, em casa, dia 6/12. Retrospecto contra o trio no 1 grau turno, 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate.